Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos resolver as atividades do PET, volume 7, sétimo ano, semana 3. Unidade temática, grandezas e medidas, objeto de conhecimento, equivalência de área de figuras planas, cálculo de área de figuras que podem ser decompostas por outras, cuja área pode ser facilmente determinada, como triângulos e quadriláteros. Habilidade, resolver problemas de cálculo de medida de área de figuras que podem ser decompostos por quadrados, retângulos e ou triângulos utilizando equivalência entre áreas. Conteúdos relacionados a áreas de figuras planas. O objetivo das atividades dessa semana é resolver problemas de cálculo de medida de área de figuras que podem ser decompostos por quadrados, retângulos e ou triângulos, utilizando equivalência entre áreas. Então, pessoal, vamos para as atividades da semana 3. Atividade 1. Deseja-se calcular a área de 3 figuras que estão em malhas diferentes. Na figura A malha utilizada é quadriculada. Já na figura B, está desenhada em uma malha triangular. A figura C está em uma malha hexagonal. A forma da malha determinará a unidade de medida a ser utilizada. Então, na figura A nós temos uma malha quadriculada, na figura B nós temos uma malha triangular e na figura C nós temos uma malha hexagonal. Responda às questões a seguir. Letra A. Qual o primeiro passo para resolver o problema? Então, como que nós vamos resolver o problema? Como que nós vamos fazer o cálculo dessas figuras? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos contar quantas unidades de área, quadrados, triângulos e hexágonos foram preenchidos pela figura. Então, na primeira figura aqui, a gente vai contar os quadrados, porque é uma malha quadriculada. Na figura B, nós vamos contar os triângulos, porque é uma malha triangular. E na figura C, nós vamos contar os hexágonos, porque é uma malha hexagonal. Letra B. Determine uma maneira de obter quantidades inteiras de unidades de área na malha. Então, para a gente resolver, nós temos que contar as partes inteiras e juntar com as partes restantes, formando outras inteiras. Então, eu vou contar que são inteiras, por exemplo, a quadriculada. Vou contar quantos quadradinhos tem e depois eu vou contar a metade dos quadradinhos, que vai juntar e vai se tornar uma parte inteira. Então, só dá para me resolver contando a quantidade de partes que tem a figura. Letra C. Como é possível contar com segurança quantas unidades cabem em cada figura? Vai ser a mesma coisa, ó. Nós teremos que contar as partes inteiras e juntar com as partes restantes, formando outras inteiras. Então, a maneira de eu contar com segurança é eu contar quantas unidades tem cada figura. Contar primeiro as partes inteiras e depois contar as partes restantes que não são inteiras e transformá-las em partes inteiras. Aí eu vou saber quantas quantidades tem cada figura. Letra D. Será que, imaginando cortes na figura, a solução não é mais fácil? Possivelmente pode ser mais fácil. Então, tem várias maneiras de resolver. Então, cada pessoa encontra uma maneira mais fácil. Para mim, eu acho mais fácil contar quando é malha quadriculada, os quadradinhos que estão completos, os quadradinhos que não são completos, então transformá-los em inteiro. Mas cada pessoa tem uma maneira de resolver. Letra E. Teria outra maneira de encontrar esse resultado? Mais simples, por exemplo? Poderia imaginar outros cortes e uni-los. Existem várias maneiras de você resolver, por isso nós falamos de matemática. Matemática tem vários tipos de soluções, de maneira que você encontre o mesmo resultado. Então, você pode criar vários passos, passo a passo, de maneira que o resultado seja o mesmo. Letra F. Só tem essa maneira de representar essa solução? Possivelmente existem várias outras formas de resolver, foi o que eu falei. Então, como a matemática ela é infinita, existem várias formas de você resolver. Então, você tem que encontrar uma forma que para você é mais fácil. Atividade 2. Observe as figuras abaixo. Então, aqui nós temos 3 figuras, a figura A, a figura B e a figura C. Será que as figuras em cinza, as figuras aqui de cima, têm as mesmas áreas das figuras A, B e C? Ou seja, são equivalentes? Monte estratégias, tente formar quadrados com as peças para fazer essa verificação. Então, vamos verificar se essas figuras que estão em cinza têm a mesma quantidade da figura A, B e C. Então, vamos lá. Aqui nós temos, olha, 2 quadrados. Eu vou substituir aqui.
Vai ficar desse jeito. Vou pegar as outras partes que sobrou e vou completá-las aqui, no outro quadradinho. Então, encontrei um outro quadrado. E vou pegar o restante que está faltando, do azul, e vou completar. Então, a primeira figura, a mesma quantidade que tem em cinza, também tem na figura A. Vamos passar para a segunda figura, a figura B. Ó. Vou fazer a mesma coisa. Ó. Encontrei um retângulo. Esse mesmo retângulo eu vou marcar aqui na figura B. E vou contar a quantidade de quadradinhos que tem restante e vou marcar na figura D, ó, que é a mesma quantidade. Então, também, elas são equivalentes, tem a mesma quantidade. A figura C. Marquei também um retângulo. Esse retângulo eu vou passar aqui para a figura, que é a mesma quantidade. E vou contar a quantidade de quadradinhos que tem. E vou completar aqui na figura C. Então, também a figura C tem a mesma quantidade, são equivalentes. Então, sim, todas são iguais. Tanto a figura A como a figura B e a figura C tem a mesma quantidade das figuras acima que estão em cinza. Atividade 3. Mário resolveu substituir o revestimento de cor azul do chão de sua piscina, porém não sabia como fazê-lo. Esboçou então sua visita aérea em uma malha quadriculada e começou a estimar a quantidade de azulejo necessária para substituir esse revestimento. Qual será a quantidade mínima de caixas de azulejo que Mário deve comprar para executar essa ação, considerando que em cada caixa contém 2,5 metros quadrados de azulejo? Então, aqui nós temos a figura, né, onde podemos observar que cada quadradinho corresponde a 1 metro quadrado, olha, cada figura. Então, quantos metros serão necessários, né? Então, vamos lá. Contando aqui, tem 22,5 quadradinhos. Se eu contar todos os quadradinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22,5 quadradinhos. 22,5 quadradinhos é a mesma coisa que 22,5 metros quadrados, porque cada quadradinho é 1 metro quadrado. Então, eu vou pegar 22,5 metros quadrados, vou dividir pela quantidade que tem em cada caixa, que é 2,5 metros quadrados. Resolvendo, eu vou precisar de 9 caixas de azulejos. Atividade 4. A figura abaixo mostra as dimensões da frente de uma casinha de cachorro medidas em decímetros. A ideia é adesivar a frente dessa casinha utilizando uma folha de adesivo que mede 15 decímetros por 15 decímetros. Lembrando que apenas a porta de 5 decímetros por 5 decímetros não será adesivada. Determine quantos decímetros quadrados no máximo dessa folha de adesivo serão descartados ao se colocar em prática essa ideia. Então, vamos resolver. Para a gente resolver, nós vamos ter que separar a figura, né? Aqui nós temos, olha, um retângulo e aqui nós temos um triângulo. Então, nós vamos calcular as partes separadas. Depois, vamos unir para a gente ver qual que é a área da figura e quantos que nós iremos precisar de adesivos. Então, a área da folha eu tenho 15 decímetros por 15 decímetros. Então, no total, eu tenho 225 decímetros ao quadrado. É só multiplicar 15 vezes 15. Aqui nós vamos separar a figura, olha. Então, nós vamos separar a figura como a área 1, que vai ser um retângulo, e vou fazer o cálculo. Então, área 1, eu tenho 15, olha. 15 de comprimento e 10 de altura, largura. Então, 15 por 10. Resolvendo, eu tenho 150 decímetros ao quadrado. Então, a primeira figura. Lembrando que nós temos que descontar a porta. Lembra que a porta ela não será adesivada? Então, nós vamos descontar. Ó, 5 vezes 5, 25 decímetros ao quadrado. Vou pegar 150 menos 25, encontrei 125 decímetros ao quadrado. Vamos passar para outra figura, que vai ser o triângulo. Ó, que coloquei como área ao quadrado. Então, resolvendo, a área ao quadrado vai ser 15, que vai ser a minha base, olha, e 5, que é a minha altura. Então, 15 vezes 5 dividido por 2. Divide por 2 porque é um triângulo. Resolvendo, 15 vezes 5, 75, dividido por 2. Resolvendo, 37,5 decímetros ao quadrado. Então, minha área total, eu vou somar as duas áreas, né? Que vai ser
125 mais 37,5, eu encontrei 162,5 decímetros ao quadrado. A minha área da folha deu 225 decímetros ao quadrado. Eu vou pegar a área descartada, que vai ser 225 decímetros ao quadrado, menos 165,5 decímetros ao quadrado. Resolvendo, a área que vai ser descartada será 62,5 decímetros ao quadrado. Atividade 5. Não sei quantos convites distribuir para o evento do meu colégio. Preciso determinar quantos convites posso disponibilizar de maneira que as pessoas tenham espaço para se acomodarem sentadas ao chão e com condições de locomoção. Ao mesmo tempo, todo o espaço deve ser aproveitado. O esquema abaixo mostra o espaço, região colorida, com as respectivas dimensões do pátio onde ocorrerá o evento. Dicas: o ambiente deve conter 3 pessoas por metro quadrado. Subdivida a figura em quadriláteros e triângulos conhecidos. Calcule a área de cada quadrilátero ou triângulo encontrado. Calcule a área total da figura. Descubra o número máximo de pessoas que poderão participar do evento. Então, aqui nós temos a figura do espaço onde ocorrerá o evento, né? Então, pessoal, para resolver essa atividade, nós vamos calcular a área de cada quadrilátero ou triângulo encontrado. Para isso, nós vamos dividir a figura, né, em várias partes para poder estar resolvendo. Aqui nós temos a figura de um retângulo. Então, nós temos a base valendo 15 e a altura 17 menos 4. Coloquei como área 1 para ficar mais fácil, separando cada parte. Então, ficou área 1 igual 15, que é a base, vezes 17 menos 4. Resolvendo, fica 15, que multiplica 17 menos 4, 13. 15 vezes 13, 195 metros ao quadrado, que é a primeira figura. Agora vamos marcar a segunda figura. A segunda figura tem um trapézio. A fórmula do trapézio já coloquei, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a base maior está aqui, ó, que é 13, a base menor que é 6 e a altura que é 3. Resolvendo, só substituir. 13 mais 6 vezes 3 dividido por 2. Resolvendo, vou somar 13 mais 6 dá 19. 19 vezes 3, encontrei 57. 57 dividido por 2, que eu vou encontrar 28,5 metros ao quadrado. Terceira figura, nós temos um paralelogramo, que também é um retângulo. Então, a fórmula vai ser base vezes altura. Essa é a minha terceira figura. Coloquei a elevado a 3. Resolvendo, vai ficar 13, que é a minha altura, vezes 3, que é a minha largura. Resolvendo, 39 metros ao quadrado. Vamos passar a próxima figura. Ó. Aqui nós temos um triângulo. Eu coloquei a figura 4, quarta figura. A área elevada a 4. Então, o triângulo, base vezes altura dividido por 2. Resolvendo, vai ficar 4 vezes 4 dividido por 2. 4 vezes 4, 16. 16 dividido por 2, 8 metros ao quadrado. Então, está faltando essa outra figura aqui, que também é um triângulo. Então, coloquei a área elevada a 5. Então, resolvendo esse triângulo, como que vai ficar? Total aqui é 15. Então, 15 menos 5 mais 4, 9. Para mim, achar esse pedacinho que está faltando. Vezes 4, que é a altura. Resolvendo, 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 2, 12 metros ao quadrado. Então, agora nós vamos fazer o cálculo da área total da figura. Então, nós temos a área de cada parte, então é só somar. Então, nós temos ó, as áreas aqui, tanto da primeira até a quinta figura, que nós separamos, nós vamos somar. Então, a área total somando 195 mais 28,5 mais 39 mais 8 mais 12, eu encontrei 282,5 metros ao quadrado. Continuando, agora nós iremos descobrir o número máximo de pessoas que poderão participar do evento. Lembrando que a área total é 232,5 metros quadrados. O número de pessoas serão 3 pessoas no mesmo espaço. Então, 1 metro quadrado pode ter 3 pessoas. Então, vou pegar 282,5 vezes 3. Então, eu encontrei 847,5. Como não tem 847,5 pessoas, a gente vai arredondar para menos, né? Porque não pode ter meia pessoa. Então, poderão participar 847 pessoas no evento.
Então, pessoal, essas foram as atividades do PET 7, sétimo ano, semana 3. Eu espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima!